Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite a todos, cooperadas, familiares, a todos que estão conectados na nossa live de hoje. Essa live é um momento especial, onde a gente trará informações pertinentes da avicultura, informações enriquecedoras. Eu sou o Douglas da Silva, gerente da integração de aves da Copacol, e nessa noite lhes farei companhia. Nesse dia de hoje, falaremos para vocês sobre oportunidades e pontos de atenção de manejo para frango de corte de inverno. Abordaremos esse tema e, nesse momento, destacamos a oportunidade que temos de aprender ainda mais sobre a nossa atividade, esclarecer dúvidas, sugerir, participar. Vamos responder todas as questões que forem manifestadas no final da live de hoje. Então, durante a live, tomaremos nota das questões e, no final da live, faremos esclarecimento das dúvidas. Aproveitamos nesse momento também para parabenizar os resultados e destaques da avicultura, da semana 17 a 22 de maio de 2021. Foram os seguintes cooperados. Terceiro lugar, Aparecida Bonifácio Bernabé, de Jesuítas, com 426 pontos. Parabéns à senhora Aparecida. Em segundo lugar, o senhor Aldair Olivo, com 427 pontos de IEP. Parabenizamos o senhor Aldair Olivo e família. Em primeiro lugar, o senhor Hermoso Capobianco, da cidade de Formosa do Oeste, que obteve o resultado de 433 pontos de IEP. Parabenizamos o senhor José e família. E falando de resultado, gostaria de trazer para os senhores o resultado recorde da cooperativa. Fizemos durante o ano de 2021 vários resultados expressivos. Iniciamos lá em janeiro de 2021 com R$ 1,65 de pagamento por cabeça, recorde superado em março de 2021 com R$ 1,68 por cabeça, e nesse ano, nesse momento, nesse mês, tivemos um resultado expressivo de R$ 1,71 por cabeça. Destacamos as performances: 3,720 de peso, 1,69 de conversão alimentar e 79,19 de crescimento diário. A senhora Leonor Filipim Braga, do município de Jesuítas. Parabenizamos a senhora Leonor e toda a família dedicada, que acreditam na atividade, que obtém resultado expressivo dessa natureza. Certamente, resultados como esse mostram a harmonia de toda a nossa integração e a oportunidade que temos de viabilizar a propriedade, viabilizar a nossa atividade, gerando a satisfação. Parabéns para aqueles que acreditam na atividade. E agora, eu gostaria de convidar a todos que estão assistindo a nossa live para que presenciem essa história de sucesso através de um vídeo. Por favor. Sempre juntos, caminhando lado a lado, a cooperada de jesuítas Leonor Felipim Braga, com seus colaboradores Antônio e Neide, trabalham na avicultura há 25 anos
E no último lote de aves entregues à Copacol, obtiveram um resultado recorde, tanto para eles quanto para a cooperativa, R$ 1,71 por cabeça de frango. Dona Leonor ficou muito contente, feliz e motivada com o bom resultado. Sempre queria bastante, mas nunca saiu. Essa vez foi maravilhoso. O futuro é que se a gente puder ir investindo mais, a gente pode investir mais ainda. E o bom resultado desse anima para investir? Anima, esse foi bom demais. De acordo com Antônio, o valor de R$ 1,71 foi proporcionado por uma série de fatores. A gente trabalhou como a gente vinha trabalhando, né? Mas esse bom resultado ele começa desde o início, né? No manejo, né? Cuidar muito com o manejo, né? Na regulagem de água, ração, tudo isso aí já tem que ser do começo, né? Eu quero agradecer, né? Tanto o Edson, que é o veterinário, e também o técnico, né? O Bruno, que está sempre aqui também, né? Quando a gente precisa tirar alguma dúvida, né? A gente entra em contato com eles e eles estão sempre dispostos a ajudar a gente. Segundo ele, o esforço e a dedicação sempre vale a pena. Bom, mas a gente via que o frango estava bom. Eu falei, não esperava chegar nesse ponto, né? Mas eu tinha certeza que ia dar um lote bom. Aí ligaram, quando nós ficamos sabendo, né? E a gente ficou muito contente mesmo. Vale a pena, né? Cuidar bem e se esforçar, né? Não parar por aí não, procurando sempre trabalhar cada vez melhor. Destacamos o trabalho dedicado, um trabalho que realmente foi a persistência na atividade, a vontade de fazer o melhor. São 25 anos de dedicação na atividade e nesse momento aí acontecendo um resultado dessa natureza com essa expressão. Um trabalho com muita harmonia, contando com a sinergia entre a equipe técnica, o produtor e todo o relacionamento obtido. E falando de resultado, nós gostaríamos de, nesse momento, destacar um pouco das performances que nós estamos tendo dentro da Copacol. Destacamos a evolução de resultado. Aqui, num primeiro momento, nós temos aqui o índice de crescimento diário, GPD. Trazemos a relação de 2020 para 2021, onde observamos aqui que no ano passado, 2020, fizemos 65 gramas de crescimento diário por cabeça, e nesse momento, 2021, 71,72 gramas por cabeça. Isso representa 6 gramas a mais de crescimento diário para a mesma idade. Isso reflete uma harmonia, uma homeostase de todo o sistema, um crescimento do frango, gerando mais potencial de produtivo dentro da propriedade e carne para a indústria. Também destacamos a relação que nós tivemos aqui no IEP, Índice de Eficiência Produtiva. Esse gráfico também traz uma comparação entre os resultados obtidos em 2020 versus os resultados obtidos em 2021. Fizemos 365 de IEP em 2020, contra 388 pontos em 2021. Resultado esse que contempla conversão alimentar, crescimento diário mais expressivo, como também melhor viabilidade. Observamos, então, a tradução desse indicador para pagamento por cabeça. Aqui também, da mesma forma, comparando 2020 com 2021, nós temos aqui o destaque ao longo dos anos de 2021, um resultado bem mais expressivo, diferenciado em relação ao ano passado, mas destacamos aqui parcialmente o resultado do mês de maio, onde no ano passado fizemos 81 centavos de pagamento médio por cabeça, e nesse ano estamos fazendo R$ 1,15 de pagamento médio por cabeça. Resultado esse que oportuniza a diluição de custos, a viabilidade da propriedade e uma segurança para todos que estão trabalhando dentro do sistema, dentro do negócio de avicultura. E falando um pouco do potencial que temos dentro da atividade, então, destacamos aqui, nós trazemos a dispersão de resultado. Os 20 melhores resultados contemplados de janeiro a maio de 2021 fizeram 411 pontos de IEP, contra a média de 377 pontos, e os 20% piores resultados, 332 pontos. O que mostra aqui um equilíbrio muito forte, um potencial que temos dentro da atividade. 20% dos resultados num período relativamente longo, de janeiro a maio, fazendo 411 pontos de IEP,
E agora a gente traz a tradução desse indicador na mesma proporção, olhando 20% melhores, média inferiores, na questão do lucro por cabeça. Nos 20% melhores, aqueles de 411 pontos, nós temos R$ 1,36 de pagamento médio por cabeça, contra R$ 1,09 da média, versus 74 centavos nos 20% resultado inferiores. E aí nós destacamos, mais uma vez, a oportunidade que temos de cada vez fazer o melhor, buscar as melhores práticas, fazer de uma forma integrada para conquistar os melhores resultados. E a todo momento nós trazemos para os senhores a questão da premiação. E aí nós temos uma definição com base nesse patamar de resultados do prêmio do bimestre. Nós, então, contemplamos aqui de maio a outubro, que é um período de inverno, 420 pontos de IEP, R$ 500 de remuneração no prêmio valor pago por cabeça. E o melhor do bimestre, um valor de R$ 1.000 para tabelas válidas para os lotes abatidos a partir de 1 de maio de 2021. Então, bem interessante, uma oportunidade de conquistarmos os resultados. Nós vimos que tem uma sinergia muito intensa, né, da gente buscar. Mais uma vez, eu gostaria já de antemão de agradecer a todos que estão participando da nossa live de hoje. Vamos destacar aqui seu Samuel Ludovico, obrigado pela oportunidade, pelo prestígio. Arlindo Tomé, seu Miguel Pereira, sempre presente, obrigado, seu Miguel Pereira. Eliezer Scherpinski, obrigado, Eliezer, muito bacana a participação. E agradecemos a todos os produtores de uma forma muito especial. E para hoje nós temos também uma oportunidade aqui, pessoal. No final da live, nós vamos fazer uma pergunta, mas temos umas regrinhas, né? Quem responder por primeiro, de forma correta a questão, nós vamos ter um brinde aqui da cooperativa com kit Copacol, tá certo? E para isso é importante que o produtor posicione sua matrícula, posicione seu nome na resposta por primeiro e na mesma linha ele faça a resposta da questão. Agora sim, entrando na nossa live, entrando no tema de hoje, falar de um tema aí, nós gostaríamos de convidar o Rodrigo Tedesco, o Rodrigo, que é supervisor regional de assistência técnica da Viagem. Rodrigo tem uma vasta experiência para tratar produção de frango de corte, especialmente manejo de frango de corte, conhece a realidade da cooperativa, da Copacol, já está conosco há vários anos, fazendo um trabalho de consultoria, trazendo informação, e para nós é uma oportunidade muito interessante de contar com a expertise de um profissional como o Rodrigo para falar do tema oportunidade e pontos de atenção de manejo para frango de corte. Então está com você, Rodrigo, é a palavra, seja bem-vindo aqui de uma forma interativa na nossa cooperativa e que você fique à vontade aí para poder, assim, trazer a informação pertinente nesse momento de inverno tão importante para que a gente conquiste cada vez mais melhores resultados. Rodrigo, está com você a palavra, obrigado. Maravilha, Douglas. Olha, aumentou a responsabilidade agora, Douglas. Depois da publicação e da divulgação desses excelentes resultados, eu tenho que trazer informação boa para te ajudar na manutenção desse resultado, para que essas pessoas, que a gente falou, o potencial está aí. Então, que essas pessoas que estejam ali entre média, 20% inferiores, sejam capazes de extrair ou de absorver um pouco do que eu vou compartilhar hoje aqui de informação para buscar a melhoria do seu resultado. Muito legal, olha, muito interessante a fala do seu Antônio. E vocês vão ver que eu vou fazer que nem o seu Antônio na palestra. Vou começar pelo manejo inicial. Gente, é fundamental. Douglas, em meu nome, em nome da Viagem, obrigado por a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando. E vamos lá, vamos fazer esse bate-papo e fiquem à vontade, como o Douglas falou, para fazer as perguntas que serão respondidas no final, tá ok? Bom, gente, estou aqui hoje para tratar com vocês sobre as oportunidades e pontos de atenção no manejo de inverno para frango de corte. Tá? O manejo de inverno, ele é fundamental que a gente tenha bastante atenção a o manejo inicial e que a gente entenda quais são os principais objetivos iniciais e que eles são responsáveis, tá, por garantir a obtenção de um peso correto, a melhor uniformidade possível e a melhor viabilidade possível. Então, isso é importante tanto para o resultado zootécnico, tá, quanto
para o aproveitamento dessa carne que está sendo produzida lá no abatedouro. Então, a primeira semana de vida, ela representa mais ou menos 15% de toda a vida do animal. E é fundamental que a gente consiga, né, trabalhar direitinho, com atenção nos detalhes, com boas práticas de manejo, para que a gente transforme esse pintinho de um dia que a cooperativa fornece para vocês, naquele frango lá pelos seus 45, 46 dias, com o melhor peso, com a melhor conversão alimentar, com a melhor uniformidade e com a melhor viabilidade possível. E aí eu vou passar sobre alguns tópicos ao longo da palestra. Primeiro deles, falei para vocês, assim como o seu Antônio comentou bem, o início é fundamental. É ali que a gente forma o animal para que ele cresça bem ao longo de toda a vida. Então vejam que a experiência prática traz muito conhecimento para vocês e eu vou tentar mostrar isso através de alguns números. Então olha que interessante isso aqui. Desenvolvimento intestinal. Primeira semana de vida, o intestino aumenta em 200% o seu tamanho quando recebe alimentação precoce. Quer dizer, quando o animal tem acesso a água e ração logo após a chegada na granja. E apenas 60% quando não recebe. Então, quer dizer, se ele comeu, isso aqui é uma foto interna do intestino. Se ele comeu, o intestino desenvolve bem. Se ele não comeu, essa outra imagem nos mostra um intestino que não desenvolveu bem. Vamos tornar isso mais simples, tá? E mais visível para vocês no dia a dia. Aqui eu tenho aves com 8 dias de idade, e aqui eu já tenho pelo menos 1, 2, 3 tamanhos. Pequeno, médio e grande. Quer dizer, não estou sendo, ou o criador nessa situação não foi o mais exitoso em garantir a uniformidade, e posso dizer para vocês que também não garantiu um bom peso de 7 dias e não garantiu um bom indicador de mortalidade. Lembra que eu falei, se ele comer, desenvolve intestino. E é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Ó. Esta ave maior, quando necropsiada, a gente pode ver um comprimento do intestino maior, um tamanho de fígado, um tamanho de moela muito superior quando a gente compara com aquele animal pequeno. Então, com base nisso, estimule o consumo de água e ração o mais rápido possível após o alojamento. Daí eu tenho certeza, como o Douglas falou, conheço a realidade Copacol, acompanho vocês há 8 anos e meio, né, visitas periódicas, e eu sei que hoje, nesse momento, está sendo feito um trabalho muito interessante de visita de pré-alojamento, com a intenção de garantir esta etapa, garantir a obtenção da qualidade de cama correta, dos manejos de comedouro, bebedouro, das questões ambientais corretas para que a gente consiga ter a maior parte do animal neste grupo aqui, com o tamanho correto e com o desenvolvimento correto. Ok? E esse é o primeiro ponto. Livre acesso à água e ração. Então, isso é foto de vocês aí mesmo da Copacol, tá? E aqui eu vou destacar alguns pontos. Vejam só, as aves não devem caminhar mais de 1 metro para ter acesso à água e ração. Então, desta forma, ela tem ração no papel, 100% da área de piso coberta com papel, ela tem o comedor infantil, ela tem o comedor adulto, né? Aqui tem uma linha de água, aqui já tem outra linha de água. Então, toda vez que ela se mexe, ela vai ter acesso e oferta de água e de ração. Qual a relação? 1 bico de nípel para cada 25 a 30 pintos. Comedor infantil, 1 para cada 80, 1 para cada 100 no máximo. E o comedor adulto, 1 para cada 60 pintos. Ok? Dessa forma, continha matemática simples, tu vai saber quanto tu precisa ter de equipamento e, caso seja necessário, entre em contato com um extensionista, com o responsável e com o técnico da sua região. Mais uma vez, grifando a importância do papel em 100% da área de alojamento. Ele facilita o entendimento da ave de que naquele papel tem alimento e gera o consumo tanto de água quanto de ração de uma forma mais rápida e mais eficiente. E fundamental, gente, juntar essas relações de aves por equipamento com o controle ambiental adequado vai representar 70%, 80% do estímulo para consumo. Quer dizer, maior parte do estímulo vem do controle ambiental. O resto eu faço caminhando, o resto eu faço estimulando o consumo de uma forma mecânica, vamos dizer assim. Um ponto de atenção importante. Além da relação de equipamento correta, a gente precisa ter a regulagem adequada do equipamento. Então, no alojamento, comedouro, tem que possibilitar, se o papel não permite enterrar o comedouro, eu tenho que aumentar o volume de ração no prato para permitir que ele tenha acesso e que ele se adapte mais rapidamente ao consumo no comedouro, porque vocês vão retirar esse papel por volta de 3, 4 dias, ok? Então, olha, pouca ração, a ave tem que entrar dentro, não vai dar certo
nessas duas situações é errado, e aí eu vou ter problemas de comprometimento de uniformidade e desempenho de peso, além de casos de refugagem e, consequentemente, aumentos de mortalidade. Outro aspecto interessante é a regulagem dos bebedouros. Lembre lá, um bico de nípel para cada 25, 30 aves. E aí, nos primeiros 2 dias de vida, o bico do nípel está na altura do olho, tá? Não vamos esquecer disso. Com a vazão correta, por exemplo, de no máximo 40 ml por minuto. Olhem que interessante esse vídeo, que vai mostrar o pintinho Os criadores devem compreender batendo no nípel, de fornecimento ok? de água. E se a água tiver com vazão O em derramamento excesso, de água ela vai ocorre sempre que é transbordar para a descarregado cama. mais água pelo bebedouro do que pode ser retido no bico da ave. E aí isso não se traduz em consumo. Então, quer dizer, não adianta aumentar a vazão ou ter vazão a mais do que o recomendado e achar que isso vai se traduzir em consumo de água. Ao contrário, isso vai se traduzir em cama úmida. Cama úmida mais amônia. Nós vamos falar disso lá para frente, tá ok? Final de primeira semana, eu já estou trabalhando com o nípel um pouquinho mais alto, o que a gente chama de ângulo de 45 graus aqui entre o bico do nípel e o corpo da ave. Sempre, gente, atenção, a pata não pode sair do chão para ela conseguir tomar água e o pescoço tem que estar levemente estendido. Vou finalizar a primeira semana com 60 ml por minuto e vou chegar aos 14 dias com 70 ml por minuto. Vazão adequada, altura adequada, consumo adequado, sem dúvida nenhuma, tá ok? Olha que coisa interessante. Falei para vocês de pré-alojamento, né? Falei para vocês de parametrização, tamanho de pinteira, relação. Mas olhem que interessante. O que a gente faz quando a gente começa a preparar o galpão para alojar novas aves? A gente não vai se preocupar com o aquecimento? Vamos. Né? Temperatura é fundamental. Nós vamos falar mais adiante. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês? A temperatura da água e sua relação com o peso de 7 dias. Qual é a temperatura ideal de consumo? Algo entre 18 a 21 graus Celsius. Quer dizer, água fresca. Tá ok? E aí, aqui, esse trabalho nos mostra que a água, a temperatura adequada, 21 graus Celsius, uma ave de 47 gramas chegou a 188 gramas aos 7 dias. Quer dizer, ganhou praticamente 4 vezes o peso de pintinho. Agora, água quente, 37,8. O peso caiu para 167 gramas, mais de 20 gramas abaixo do ideal. E o potencial de ganho, que a gente chama que é o peso de 7 dividido pelo peso de alojamento, de 3,5 vezes, inferior aos outros. E no inverno, vou ter água fria. Né? Então, muita atenção para garantir essa água fria, garantir essa temperatura adequada, o flushing, quer dizer, esgotar aquela linha para garantir a temperatura adequada. E se a água estiver muito fria, Rodrigo? Não é problema. Olha aqui, ó, a 4,4 graus Celsius, o peso foi de 187 gramas, então muito próximo da água na temperatura adequada. Então, muita atenção, gente, ao flushing. E a seguinte máxima: se as aves bebem água, elas comem ração. E se comem ração, ganham peso. Isso ao longo de toda a vida da ave, tá ok? Saindo um pouquinho dessa parte de equipamento, tá? Nós vamos entrar na questão que diz respeito aos controles dos parâmetros ambientais. E eu posso dizer para vocês que o correto controle proporcionará um ambiente que permita às aves alcançar um ótimo desempenho e assegurar ao mesmo tempo que sua saúde e bem-estar não sejam comprometidos. O resultado, ou a excelência em resultado, não vem da sorte. Tá? Vem de um bom trabalho, vem de um trabalho cooperado, conjunto entre empresa, entre cooperativa, entre o seu técnico, entre o manejador, entre o produtor, de uma forma geral. E, obviamente, que ele fez algo diferente. E quando a gente pensa em ambiente, eu vou destacar para vocês 2 pontos. O primeiro deles, temperatura. Tá? Aqui mostra que 6 diferentes pontos podem estar influenciando sobre a saúde do animal, sobre o desenvolvimento desse animal. E olha aqui que interessante a afirmação desse trabalho. Temperatura. A temperatura incorreta pode causar estresse nas aves. A ingestão dos alimentos pode ser afetada. E isso prejudica a qualidade intestinal. Todos nós sabemos que má qualidade intestinal é má ganho de peso. Tá? É mau ganho de peso, é má conversão alimentar, é baixo IEP, consequentemente, baixa renda. Então, muita atenção ao controle de temperatura. O outro ponto que eu vou abordar com vocês ao longo da palestra, ventilação. Tá? O ar fresco é necessário para a saúde das aves, portanto, é necessário uma ventilação adequada.
A falta de ventilação pode resultar no acúmulo de CO2, amônia e umidade, 3 fatores que prejudicam o desempenho. A cama vai ficar úmida se esse excesso de umidade não for removido do galpão. E o resultado pode ser os distúrbios intestinais e calo de pata. Então, o calo de pata também é um indicador de que o manejo ambiental não está sendo feito adequadamente porque a cama está úmida. E aí eu tenho todos esses fatores fazendo com que o meu resultado, né, não seja aquele esperado ou o adequado, ok? Então, se a gente fala que é importante controlar o estresse térmico, fazer o controle mental, quais os parâmetros que eu tenho que me preocupar ou que eu tenho que olhar, né, para fazer esse controle? E a resposta não é um só, tá? E a resposta não é um fator só isolado. É a temperatura, é a umidade e a velocidade de ar, a renovação do ar de uma forma geral. Então, toda vez que eu tiver que escolher, eu vou aquecer, mas não vou ventilar, vai ser problema. Eu vou ventilar, mas não vou conseguir manter a temperatura, vai ter problema. Se eu não tiver a temperatura adequada, se eu não renovar o ar adequado, eu vou ter excesso de umidade, vai ser problema. Um fator está interligado ao outro. Nós temos que trabalhar esses 3 fatores, como mostra essa imagem, conjuntamente, tá ok? Vamos lá. Para falar de temperatura, para falar de qualidade de ar, né, e controle de umidade, é fundamental uma boa qualidade de vedação. Então, a pergunta para vocês, como está a qualidade de vedação do seu galpão? Verifiquem isso e façam os ajustes necessários. Aqui eu dou um exemplo. Olha nessa imagem. Isso aqui foi durante uma visita minha numa outra empresa, mas quando eu cheguei e entrei no galpão, me chamou a atenção que nesta área aqui não tinha concentração de aves. Não havia aves aqui como mostra a imagem. Tá? Não é que eu toquei elas dali, elas não estavam ali. E aí eu chamo a atenção. Pela observação de comportamento, eu sei que algo está errado. E aí, quando eu olho através da imagem termográfica, quer dizer, quanto mais azul, quanto mais escuro, mais frio, por exemplo, aqui mais próximo de 23 graus, e quanto mais vermelho, mais quente. Então, vejam, há uma falha na vedação, não há uma continuidade da cortina, e está entrando ar frio e úmido, baixando a temperatura da cama. A ave vai sair dali. Então, olhem lá, eu tenho um aumento de concentração, eu vou ter uma piora de qualidade de cama nesse setor, assim como aqui, e vou ter mais disputa por espaço, por comedor e por bebedouro, o que não é bom para o desenvolvimento da ave como um todo. Nesta outra imagem, a gente pode ver a mesma coisa. Tá? De novo, observação de comportamento. Vocês vão me ouvir falar isso ao longo do treinamento, que é fundamental a gente trabalhar com essas variáveis, tá ok? Então, estou olhando para essa imagem, o comportamento das aves amontoado na lateral me indica frio. Tá? Vou fazer uso da tecnologia, câmera termográfica. Estou vendo que a cortina é curta, que aqui por baixo está entrando ar frio, então há falha de vedação. O ar frio é mais úmido, é mais pesado, ele entra e fica por baixo. Então, ele baixou a temperatura de cama, tá? Dessas aves que estavam em 4 dias, abaixo de 20 graus Celsius, e a ave vai amontoar. Quando ela amontoa, as da extremidade vão estar passando frio. E essas aqui, ó, 1, 2, 3 pontos mais amarelos no centro, que eu destaquei agora aqui em vermelho, vão estar passando calor. E quando eu pegar essas aves na mão, eu vou perceber que a penugem está molhada e que o peito da ave também está molhado. Porque ela não consegue sair daqui, ela começa a aumentar a temperatura corporal e abrir bico para ventilar. Então, no inverno, eu tenho ave sofrendo por frio, passando estresse por frio, mas também posso ter situações que vão estar sofrendo por calor. Sofre por calor só no verão? Não. Se eu tentar aumentar a temperatura, restringindo a ventilação, eu estou abafando, eu estou fazendo com que temperatura, umidade e concentração de gases aumente, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento dessa ave e vai ter ave sendo estressada por calor em determinados pontos do galpão. Então, muita atenção à vedação. Outro ponto importante, o Douglas falou bastante em eficiência durante a produção. E olha que interessante isso aqui, ó. Como está o estoque e a qualidade da lenha, né, do insumo para aquecimento, seja ele pellet, seja ele cavaco ou seja ele lenha. Tá? Olha que interessante o trabalho da Embrapa. A influência do tempo de estocagem de lenha, para quem utiliza a lenha, ou para quem vai usar um cavaco que não está bem seco, a gente pode fazer a mesma relação. Então, olha aqui, ó. A lenha foi cortada e deixada ao ar livre, ou parte da lenha num barracão. Tá? Se eu pegar a lenha e cortar, e botar ela num equipamento para queimar,
Nesse trabalho, ela produziu 1.600 quilocalorias por quilo de lenha queimada. Deixou secar 30, 60, 90, 120 dias. 4 meses. Então, 4 meses, ele duplicou a quantidade de calor que ela pode produzir, saindo de 1.600 para 3.350 quilocalorias. O mesmo ocorre quando ela está no barracão, ela fica mais seca no barracão e vai ter mais eficiência em produzir calor. O resumo desse trabalho é: 1 metro de lenha seca equivale a 2,05 metro cúbico de lenha verde. Então, olha aqui, ó, a secagem de lenha por 4 meses pode reduzir a área de corte em aproximadamente 60%, representando uma economia significativa nos custos de produção. Então, queimar lenha verde, com a ideia de que vai demorar mais tempo para retornar a pôr lenha no forno, você está queimando dinheiro, tá bom? Atenção a isso, programação e garantia da qualidade dos volumes de matéria-prima para que vocês queimem a lenha de uma forma mais eficiente e que ela produza toda essa caloria que ela é capaz de produzir. Vamos adiante. Agora sim, então, eu posso me preocupar. Tenho uma boa vedação? Se não tenho, já fiz as correções. Como eu estou de insumo, se eu preciso fazer alguma melhoria no meu insumo, tanto na qualidade quanto no volume, vou me preocupar com o controle de temperatura. E aí eu vou passar para vocês 3 aspectos. Primeiro, a leitura da sonda está correta, aferida? Quer dizer, aquela informação que eu estou vendo no painel, ela é verdadeira? Como que eu vou tirar essa dúvida? Gente, tenho certeza que nos mercados ou nas agropecuárias da Copacol há à venda aqueles termômetros, né, ou os termohigrômetros que marca a temperatura e umidade. Cada aviário deveria ter pelo menos um junto da sonda do painel para ser o tira-teima, para tirar a dúvida entre o que tu está enxergando no painel e o que realmente está lá dentro do galpão. É um baixo investimento, mas com uma grande eficiência. Segundo ponto, o posicionamento e a habilitação da sonda estão corretos. Hoje, os aviários modernos têm mais de uma sonda dentro do galpão. Às vezes, chegam a ter 4, 5 sondas, dependendo do comprimento do galpão. Quer dizer, eu vou fazer a área de alojamento numa área menor e eu tenho que garantir que no painel eu desabilitei as sondas que estão fora da área de alojamento para que elas não façam a média errada. E o terceiro ponto é a distribuição do aquecimento, se ela está correta ou não, e nós vamos entrar nesse tópico, tá? Quando a gente fala de distribuição de aquecimento, isso aqui é um aviário nos Estados Unidos, tá? Tem um nível de isolamento térmico superior aos nossos aqui no Brasil, mas eles fazem muito trabalho mostrando que se há má distribuição de aquecimento, a cama fica fria e eu tenho vários pequenos ambientes lá dentro, ó, variando entre 28 a 29 até 31,5. E aí o comportamento da ave, de novo, nos mostra que ela vai amontoar. E essa amontoação, esse amontoamento, não se traduz em consumo de água e ração de uma forma adequada. O que eu tenho que garantir? Uma distribuição adequada do aquecimento. Vejam que a cama está um amarelo mais intenso, está mais aquecida. E vejam que a amplitude, a diferença entre os 3 pontos é menor. Ó, 33, 33,3, 34. E aí eu tenho aves espalhadas, tenho ave bebendo e tenho ave comendo. Então, o controle ambiental, a temperatura de cama, a temperatura de ambiente e umidade é fundamental para que a gente consiga distribuir esse aquecimento correto e garantir, né, os indicadores de consumo, de peso e de mortalidade para essa fase inicial. Ok? Outro ponto fundamental é a distribuição do aquecimento. Para quem não tem inlet, né, vai fazer o quê? Vai arrastar esse ar vindo da entrada de ar. Tá? É um volume, é uma massa que a seta em azul indica um volume grande de ar, com uma baixa temperatura para esse período de inverno, e aí a Copacol tem seu padrão de cortina, né? 2 cortinas divisórias na parte da frente, com uma cortina divisória na parte final, o aquecimento sendo jogado mais nas extremidades, mais próximo das laterais do galpão, onde sempre é mais frio, e aí com as dinâmicas de ar, com a movimentação de ar aqui dentro, a gente arrasta esse ar para o fundo, tá ok? É importante que a gente entenda isso. Eu preciso jogar o calor onde é mais frio. E aí depois eu trago ele para o meio, que o exaustor normalmente da mínima está no meio, a dinâmica de ar, quer dizer, a movimentação de ar é maior aqui no centro. Se eu tenho inlet, eu vou mostrar para vocês um pouquinho adiante, isso é mais fácil de fazer, é mais eficiente de fazer, mas para quem não tem inlet, é fundamental que respeite esse manejo de cortina divisória e a distribuição de aquecimento, algo muito próximo do que eu estou mostrando aqui para vocês como melhor prática, ok? Aqui é só um exemplo, né? Os canos saem, formam uma letra H,
o aquecimento é jogado mais próximo das laterais, e aí com a dinâmica de ar, a gente traz esse ar quente para o meio. Vejam que a ave está espalhada, tem ave bebendo, tem ave comendo, e vai ter ave que está de papo cheio, descansando e convertendo melhor tudo aquilo que ela comeu. Ok? Uma coisa interessante, gente, eu vou fazer uma reflexão, vou convidar vocês para uma reflexão aqui, ó. Qual a necessidade de checar o painel e as tabelas de temperatura antes de entrar no aviário? Tá? O que eu quero dizer com isso? Todos vocês têm um painel controlador independente do modelo, desde o mais simples até o mais avançado, nos fornecendo informação de temperatura e umidade, e também existe uma tabela padrão, né, dentro dos manuais de manejo da Copacol. De que vale olhar essa informação, tá? Ela pode ser uma informação útil, boa, assim como também pode ser uma informação que nesse momento não é valiosa e pode estar diferente da realidade interna do galpão. Então, o que eu quero convidar vocês aqui? Vamos observar o comportamento da ave e entender o que a ave está nos dizendo. Olha aqui, ó, pintinho de bico aberto, pintinho deitado, né, com o pescoço esticado na cama, asa um pouco mais afastada do corpo. Ela está nos dizendo, estou com calor, precisa renovar o ar, precisa diminuir a temperatura um pouco. E nesse outro cenário, amontoado, estou com frio, aumente a temperatura lá dentro. Aí sim, eu faço a resposta de mais algumas questões e começo a entender que, fora da zona de conforto, o comportamento da ave muda. Né? Muda para ofegar ou muda para amontoar, por exemplo. Então, as mudanças de comportamento são visíveis. Interprete estas mudanças cuidadosamente e responda essas perguntas. Estou verificando aves ofegando? Estou vendo aves amontoadas? Estou enxergando ou estou encontrando cama úmida? Como está a qualidade do ar? Né? É aquele ar que eu sinto ele abafado, pesado quando eu entro dentro da granja? E por último, como está a atividade das aves nos bebedouros e comedouros? É fundamental que eu faça essas 5 perguntas e entenda que se estiver ofegando, está calor, se estiver amontoada, está com frio, se a cama estiver úmida, é sinal que eu tenho que aumentar minhas ventilações, por exemplo, assim como a questão de qualidade do ar. Mas, fundamentalmente, eu tenho que ter 1/3 das aves comendo, 1/3 das aves bebendo e o outro terço das aves, no caso, 30%, vão estar descansando ou vão estar tomando banho de cama. É desta forma, tá? Observando atentamente, cuidadosamente, respondendo as perguntas, saindo do aviário, observando a temperatura e umidade que está no painel e as tabelas que eu vou ser extremamente eficiente no meu controle ambiental e não só me atendo àquela informação que eu olhei no painel, está 32, entro para dentro do galpão como se 32 fosse a melhor das informações, tá bom? Vamos tentar fazer esse tipo de prática que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês e tenho certeza, muitos de vocês já fazem isso também. Então, olha aqui, ó. Não sei que temperatura está ali dentro. Isso foi foto que eu tirei durante uma visita. Mas eu posso só afirmar para vocês que pelo comportamento, tem ave comendo no papel, tem ave no bebedouro, tem ave no comedouro, e elas estão bem distribuídas, que o controle ambiental está sendo realizado de forma adequada. Então, temperatura e umidade devem ser monitorados regularmente. Sim. Tá? E associar isso com observação cuidadosa e frequente do comportamento das aves. E aí eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos nos ajustes que tiver que fazer. Se é aumentar a temperatura, se é diminuir a temperatura, se é aumentar a ventilação, qualquer que seja a correção em relação ao controle ambiental. Tá ok? Vamos lá. Ainda nessa questão de temperatura em fase inicial, tem um ponto que é crucial e ele começa antes da chegada das aves, que é a temperatura de cama. Então, por que pré-aquecer o ambiente? Para garantir a temperatura de cama correta. Por quanto tempo deve se pré-aquecer o ambiente? Até que se atinja a temperatura de cama correta. Quer dizer, vai depender da temperatura externa. Em algumas situações, 12, em outras 24, em outras 36, outras 48, e talvez, em casos extremos, 72 horas. Não vou afirmar para vocês qual o tempo, mas eu quero dizer para vocês que vocês vão ter que aquecer até que se atinja uma temperatura mínima de cama de algo entre 28 e 30 graus Celsius. Tá? E importante, essa temperatura de cama é a responsável por garantir a temperatura corporal daquele pintinho e, consequentemente,
se ele tem a temperatura corporal adequada, ele vai consumir, ele vai encher o papo de água e de ração, tá bom? Muitas vezes a gente tem a temperatura ambiente adequada, com a umidade ambiental adequada, e a gente olha para a ave e ela está amontoada. Eu tenho certeza que se a gente for averiguar, a cama vai estar fria, tá? Por que isso é importante? Né? A gente deve garantir que a cama esteja aquecida além da superfície. Se eu tiver aqui, como nesse exemplo, a cama só para a parte de cima aquecida, quando eu inicio o ciclo de ventilação mínima, a temperatura baixa rapidamente. Então, o que eu tenho que ter em mente? Ter um aquecimento profundo de cama, algo em torno de 3 a 5 centímetros dessa cama aquecida, para que quando eu inicie o ciclo de ventilação mínima, né, para garantir a qualidade de ar e o controle de umidade, a temperatura de cama vai se manter. Como que eu vou fazer isso, Rodrigo? Existem termômetros infravermelhos, existem termômetros de espeto, onde tu pode cravar na cama e ter a ideia correta da temperatura de superfície e da temperatura mais profunda da cama, se está adequada, se está correta ou não. Essa é a fundamental ação a ser realizada no pré-alojamento, antes de chegar às aves, para que quando as aves cheguem, elas encontrem uma temperatura adequada de cama. Olha aqui, ó, publicação da Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, principal referência quando se fala em ambiência no mundo, tá? Em 6 de março, na página deles no Facebook. Para aves jovens, a temperatura de cama é mais importante que a temperatura do ar. O que eles estão nos mostrando nessa imagem aqui, ó? A cama está com temperatura que variou de 23,5 nesse ponto mais escuro até 25,6 nessa área. E a pata deste pintinho está a 37 graus. Quer dizer, 37 já é 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal ideal. Então, quer dizer, o pintinho perde temperatura através da pata para a cama de uma forma muito rápida e muito significativa. E o quanto eu perco em desempenho? Olha aqui. Temperatura baixa, 25, e olha que não é tão baixa assim, contra 30, que é ideal, tá? Tem peso de 7 dias, 165 contra 151. Então, quer dizer, a temperatura correta de cama deu mais peso aos 7 dias, 14 gramas a mais, é muito peso, gente, muita diferença. O GPD, 1,5 gramas a mais, a uniformidade, 3% melhor, e a conversão alimentar ao final desse teste interno que a Viagem fez, 30 gramas melhor. Então, olhem só, um trabalho que eu faço antes de receber as aves tem influência no peso inicial, tem influência no meu GPD final e tem influência na minha conversão alimentar final. Então, muita atenção a esse ponto de controle de temperatura de cama, tá ok? O outro aspecto é a temperatura ambiente. Tá? Como eu falei para vocês, é preciso olhar os termômetros, olhar as condições de vedação, olhar o comportamento da ave. E esse trabalho ele nos mostra duas situações, ó, de 0 a 5, 27, e de 0 a 5, 32. De 6 a 12, 24 e 29. Então, quer dizer, esse aqui com temperatura um pouco abaixo do ideal, e esse com temperatura que eles consideraram ideal, de novo, Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, gerando conteúdo para nós. E aí, olha aqui, ó, peso corporal aos 10 dias. A barra verde está maior do que a azul, quer dizer, teve mais peso aos 10 dias quem teve temperatura correta. Conversão alimentar aos 10 dias. A barra verde está menor, quer dizer, a conversão alimentar foi melhor para aquele grupo de aves e pintinhos mantidos na temperatura correta. Mortalidade, aqui está a grande diferença. Para quem teve, para aqueles pintinhos que foram mantidos entre 32 graus até 5 dias e 29 graus, 6 a 12, a mortalidade foi de 0,5%. E para o grupo que teve temperatura baixa, acima de 2%. Então, é fundamental o controle ambiental para que a gente seja exitoso, para que a gente consiga lograr e alcançar um bom peso corporal, uma boa conversão e um bom índice de mortalidade, ok? Depois que a gente analisou temperatura de cama, temperatura ambiente, a importância de observar comportamento, a gente vai falar de ventilação. E aí é importante que a gente entenda qual o propósito da ventilação. E a resposta, gente, não é uma só. São 8. Vejam, manter o conforto da ave, tá? Distribuir o calor e ar fresco de forma uniforme, proporcionar ar fresco, regular a temperatura do aviário, eliminar a umidade, manter a qualidade do ar, eliminando odores e gases, ajuda a manter a boa qualidade de cama
E, finalmente, toda a junção desses 7 fatores culminam no controle da temperatura efetiva da ave e, consequentemente, de novo, se eu controlei a temperatura, ela vai beber, ela vai comer e ela vai se desenvolver de forma adequada. Vocês sabem, né, existem 3 tipos de ventilação, e aí é fácil da gente definir ela com base na temperatura-alvo, quer dizer, vocês têm uma tabela de temperatura. Eu vou fazer ventilação mínima sempre que a temperatura externa for inferior à interna do aviário. Então, nesse período de inverno, tu vai fazer a ventilação mínima do alojamento, muito provavelmente, até a saída das aves. O que vai mudar é, quanto maior as aves, quanto mais peso, quanto mais carne eu tenho lá dentro, maior é a taxa de renovação. O próximo estágio é a ventilação de transição, que basicamente o resumo é, o sol começou a subir, começou a esquentar, a temperatura dentro do galpão começa a subir, e o exemplo aqui fala que, por exemplo, 1 a 2 graus acima da temperatura desejada, já está mudando a mínima, que é por tempo, para trabalhar por temperatura, que é a transição, ok? Vamos falar um pouquinho de ventilação mínima. Existe uma série de informações, tá? De qual a finalidade, quais as taxas. Eu vou destacar algumas coisas para vocês aqui. Qual a finalidade? A ventilação mínima, ela ajuda a prover aquecimento, ela ajuda a controlar a umidade dentro do galpão e a renovar o ar com a intenção de garantir baixa amônia e baixos níveis de CO2, por exemplo. Tá? Ah, mas ela provê aquecimento? Sim. A ventilação mínima ajuda vocês no aquecimento, se realizada de forma adequada, e eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Por que a gente fala que ela controla a umidade ambiental? Vejam só, 75% de toda a água que entra no galpão vai parar na cama, seja através das fezes ou da respiração. Quer dizer, fiz a leitura do hidrômetro. Hoje a ave entrou no aviário 1.000 litros de água. Desses 1.000 litros, 750 litros vão parar na cama. E se eu não trabalhar a ventilação de forma adequada, eu não tiro essa umidade da cama e aí começa a ter problemas de compactação, formação de cascão e toda alteração de comportamento, além do calo de pato. O que a gente tem que ter em mente? O nome já diz, ventilação mínima, quer dizer, é pouca coisa. Então, evite correntes de ar ao nível das aves, tá bom? Para que a gente faz ventilação mínima? Para garantir a amônia abaixo de 10. A má notícia é que nós, seres humanos, quando a gente sente irritação em nariz e olhos pela amônia, já está mais do que 20. E acima de 25 ppm, reduz taxa de crescimento. Quer dizer, estou perdendo o ganho de peso. Tá? Então, tem que renovar o ar para trabalhar o ideal abaixo de 10. CO2, o ideal, a literatura fala que é abaixo de 3.000. Acima de 3.500, causa ascite. Tá? E o principal fator, causa sonolência, apatia. A ave procura menos o consumo de água e de ração. Poeira deve ser mantido sempre ao nível mínimo para irritar o mínimo possível as vias respiratórias e para que a gente não tenha problemas de aerossaculite. E para controlar a umidade, como eu falei para vocês. Então, umidade acima de 70% e temperatura acima de 29% vai afetar o crescimento de uma forma negativa. Então, o que eu tenho que ter em mente? Se eu subo a temperatura do meu galpão, eu vou estar baixando a umidade e o ideal é que a umidade seja sempre controlada algo em torno de 60% como ideal, como uma referência positiva para vocês aí. Na maioria das idades do frango, 60% vai se encaixar muito bem, ok? Vejam o que a amônia causa de problema para vocês. Aqui tem 0, 25, 50 e 75 ppm, quer dizer, bom e três níveis diferentes, de ruim a péssimo, vamos colocar assim. E olha aqui, ó, peso de abate, 3.211 contra 2.920, quer dizer, quase 300 gramas a menos de peso por ave, à medida que tu aumenta o nível de amônia lá dentro. Conversão alimentar, saiu de 1.900 para 1.980. Isso aqui são dados de teste, então não se atentem a 1.90, 1.900 é muito alto. Não se preocupem com esse número, mas lembrem que ela pode piorar 80 gramas. Então aquela conversão que tu está fazendo de repente aí de 1.700, se tu não controlar a amônia, ela pode chegar, por exemplo, a 1.800 com facilidade. Outro problema da amônia, aumenta a mortalidade. No teste, ó, foi superior a 8% a diferença entre esse grupo de baixa amônia ao grupo de alta. E condenação no abate, de baixa
para alta de quase 5% a diferença. Então, a amônia ela é indesejada dentro do galpão. E aí, vão lembrar, a ventilação mínima ajuda no controle. Mas fundamental, gente, vocês se atentarem para os padrões e para as execuções corretas das tarefas no intervalo de lote, tá bom? Como tratar essa cama no intervalo de lote é fundamental para se ter baixo nível de amônia. Beleza, vamos lá. Tem o inlet. Como que eu vou trabalhar com ele, né? Primeiro, preciso verificar se eles estão abertos corretamente. Por quê? Porque são eles que garantem a dinâmica correta de ar. Quer dizer, o inlet aberto na quantidade certa e na abertura, quantos centímetros ele está aberto, ele vai fazer com que o ar frio de fora entre, permaneça por cima, até a metade do galpão, e olhem que a cor da seta aqui é de propósito, quer dizer, um ar frio, úmido, ele vai se misturando com o ar quente que está aqui e vai ganhando temperatura. E aí, quando ele chega ao nível das aves, não causa alteração de comportamento e é capaz de remover o excesso de umidade. Se eu tiver com um número de inlets a mais do que precisa, com a pressão estática abaixo do que precisa, o ar entra, como mostra essa imagem à direita, frio e úmido e cai direto sobre as aves. E aí é como naquela imagem que eu mostrei para vocês da falha de vedação, tá? Então é muito importante que a gente se atente para isso. A dinâmica correta, e aí os técnicos de vocês no dia a dia podem ajudar. Pressão, velocidade de ar no inlet, número de inlet. Existem várias ferramentas para chegar nessa conta para garantir esta correta dinâmica de ar, e aí sim tu vai ser muito eficiente no controle de temperatura. Porque o que a gente quer é isso, ó. Aqui estou simulando para vocês. Estou pegando um ar de fora, né, a 10 graus Celsius e 80% de umidade. Quer dizer, um ar frio e muito úmido. Esse ar está entrando para dentro do galpão. E aqui dentro do galpão, sempre na parte mais superior do galpão, próximo da forração, nós vamos ter um bolsão de ar quente. Tá? Então, esse ar frio entra. Eu estou simulando aqui que eu estou aquecendo ele de 10 para 21. E o fato de aumentar a temperatura dele em 11 graus está baixando a umidade de 80 para 40. Então, quer dizer, um ar frio e úmido veio, se misturou, ficou quente, e aí, dessa forma, ele retira a umidade da cama e te ajuda a trazer o calor para todas as áreas da tua área de alojamento. Isso é muito importante, gente, que vocês se lembrem sempre disso, independente se tu tem inlet ou se tu está fazendo a ventilação mínima, né, com cortina lá pela entrada de ar, ok? O ar tem que entrar e tem que permanecer por cima, que aí eu consigo aquecer e diminuir a umidade. Vamos lá. Vocês estão vendo um vídeo, teste de fumaça, é a principal prática para a gente ver se está correto. E o que eu espero é que esse ar entre, permaneça por cima e desça lentamente sobre as aves. Então, olha aqui, ó, os inlets estão abertos. Aqui, então, olha, tem um aberto, um fechado, um aberto. Foi feito um cálculo para definir quantos tem que estar aberto. E aqui a gente vê, ó, a ave que está aqui não está percebendo a movimentação de ar. Ela está comendo, ela está bebendo, está muito confortável, vai ter ganho de peso e vai ter conversão alimentar adequada. É isso que a gente tem que tentar na ventilação mínima, tá ok? Se a temperatura continuar subindo, né, muito durante o inverno, o que ocorre, vamos dizer assim, da metade da manhã, vamos botar ali talvez 9, 10 da manhã até 3, 4 horas da tarde, depois do sol se põe, a temperatura começa a descer. Nesse período, muito provavelmente vocês vão estar trabalhando com a ventilação de transição, tá? E aí a transição, a principal finalidade é remover o excesso de calor, não é mais orientado por tempo, por ciclos de ligado e desligado, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos estar fazendo esse tipo de renovação de ar com aves ainda jovens, e que não devem receber, né, movimentação de ar de uma forma expressiva, direta, como ocorre na ventilação túnel, tá bom? Então, olha, atenção, introduz um grande volume de ar fresco de fora, as entradas de ar vão estar trabalhando de acordo com a pressão negativa, então, assim como a ventilação mínima, temos que direcionar esse ar para a parte mais alta do galpão. Então, olha que interessante esse gráfico aqui. Aqui embaixo está a velocidade do ar, ó, de 0 até 3 metros por segundo. A linha em azul nos mostra a temperatura de uma ave jovem, o quanto o ar é capaz de baixar a temperatura da ave, tá ok? Em relação a uma ave jovem, e a linha laranja em relação a uma ave adulta. Então, olha aqui, ó, um exemplo bem simples no dia a dia. 1 metro por segundo, trazendo para a realidade de vocês aí 3 a 4 exaustores, tu já tem essa velocidade com muita facilidade,
vai baixar a temperatura corporal de uma ave em 3,5 graus Celsius. Quer dizer, eu estou olhando no termômetro, por exemplo, 30 graus, mas a ave está sentindo 30 menos 13,5, 26,5. Se for uma ave adulta, está baixando somente 1 grau Celsius. Então, estou olhando no termômetro, 30, 30 menos 1, 29. Olha que interessante, 1,5 metro. 1,5 metro aqui, subo até essa linha, para uma ave jovem já está baixando 9. Então, na mesma situação, se eu tiver 30 graus Celsius, mas a ave, devido ao excesso de velocidade de vento, vai estar sentindo 21. Então, de novo, olhe para o termômetro, mas fundamentalmente tem que olhar para o comportamento da ave. Porque com uma ave adulta, 1,5 metro está baixando só 2. Por que isso ocorre? Né? Porque existe o conceito de temperatura efetiva. O que a ave vai sentir em relação ao ambiente tem relação entre temperatura, entre umidade e entre velocidade de ar. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de ventilação de transição, a principal forma de monitorar e avaliar a ventilação de transição é olhar para as aves e entender que o comportamento é a melhor forma de avaliar se a tua configuração de transição está correta. Se eu estou enxergando aves amontoadas como nessa imagem, quer dizer que o ar está muito frio ou soprando na direção correta, quer dizer, está entrando e indo para baixo em direção às aves. E por que ocorre aquela relação ali, por exemplo, de 1,5 metro baixar 9 graus Celsius para uma ave jovem e só 2 graus para uma ave adulta? Porque as aves jovens, que ainda não estão com seu emplume, com seu empenamento completo, o ar, quando passa, remove o calor de uma forma mais eficiente. É quase que trazer para a nossa realidade, se nós estivermos com uma camiseta, com uma jaqueta, e se a gente estiver sem camisa. A força do vento vai baixar a nossa temperatura de uma forma mais eficiente. Então, o que eu tenho que olhar lá na transição? Se eu tiver enxergar a ave amontoada, verifica se a pressão negativa está adequada. O técnico de vocês tem informação para ajudar vocês nisso. E se ela estiver amontoada, desliga o último exaustor que entrou em funcionamento. Se as aves lentamente se tornarem ativas, forem buscar novamente comedouro e bebedouro, é sinal que a tua ventilação de transição passou um pouquinho do ponto e que tu tem que reprogramar ela para ter um pouco menos de vento ou o controle adequado da pressão. Isso, gente, é ajuste caso a caso. Não existe uma receita de bolo que se o meu vizinho faz de uma forma, eu vou fazer igual e vai dar certo. Não. Cada galpão, muitas vezes, tem a sua característica e isso tem que ser observado. Ok? Vejam que na ventilação de transição, o volume de ar que entra é maior, o inlet vai estar mais aberto e é fundamental que eu tenha. Vejam que eles estão todos abertos, que eu tenha a pressão adequada para que esse ar entre e permaneça por cima. E se eu tiver a ave aqui embaixo, quando ele chegar ao nível da ave, ele já vai estar mais quente. Tá bom? E aí é basicamente isso aqui. Ó. Se eu tenho inlet, eu tenho todas as ferramentas de como fazer e de uma forma mais simples. Mas eu não tenho inlet, Rodrigo. Aí o que vai estar acontecendo, gente? O ar vai estar entrando aqui pela entrada de ar, o teu exaustor vai estar ligado aqui no fundo e esse ar vai se deslocar ao longo do galpão. E aí o que eu tenho que fazer? Seja em mínima ou seja em transição, eu tenho que ter uma cortina divisória, transversal, erguida, para forçar esse ar a entrar por cima e quando ele chegar ao nível das aves, como simula a seta aqui, ó, de um azul frio para um vermelho quente. Eu preciso, vamos lembrar lá, aumentar a temperatura e diminuir a umidade. E aí ele vai ficar mais leve, vai se arrastar mais ao longo do galpão por cima, removendo amônia, removendo CO2, removendo poeira que pode estar em excesso, sem causar problema de alteração de comportamento para essas aves que devem estar, uma parte delas no comedouro, a outra parte no bebedouro, e a outra parte, se tiver de papo cheio, vai estar dormindo, vai estar descansando, que aí sim nós vamos ter bom desempenho em conversão alimentar, em ganho de peso e em mortalidade. Ok? Basicamente, finalizando aqui com vocês, o que a gente espera quando olha uma ventilação de transição é isso. Está ocorrendo a ventilação, as aves estão expressando o seu comportamento, que pode ser de consumo, pode ser de consumo de ração, de água, pode ter a ave deitada, tomando banho de cama ou dormindo. Então, assim, finalizando, deve-se avaliar a ventilação de transição através da observação do comportamento como forma principal. Pouca atenção deve ser dada às leituras de termômetro e sensor durante a ventilação de transição. Use o comportamento das aves junto com a informação de termômetro para ver se tu está correto ou não. E aí lembre-se lá,
responda as perguntas. Então, entre no aviário, fique em silêncio e observe as aves em silêncio e procure responder as seguintes questões. Elas estão distribuídas uniformemente, como vocês viram nesse vídeo? Elas estão se comportando da forma desejada? Como está a atividade dos frangos nos comedouros e bebedouros? Se eu responder essas 3 perguntas, eu vou fazer as correções, né, se necessário for, da melhor forma ou da forma mais adequada. Tá ok? Muita atenção, gente. Lembre-se, temperatura de cama é fundamental, oferta de água, de ração, né, com relação correta de ave por bebedouro, por comedouro, 100% do papel na área de pinteira, e aí tu junta todo esse controle ambiental com temperatura correta, com a ventilação, seja ela no sistema de ventilação mínimo ou de transição de uma forma adequada, tu vai estar mais próximo de alcançar esses recordes de produção como aquele produtor, aquela senhora lá de Jesuítas conseguiu, ok? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, dado a questão do tempo, e Douglas, estamos sempre à disposição aí para estar contribuindo com vocês. Muito obrigado, gente. Que bacana, Rodrigo. Brilhante palestra. Rodrigo, peço permissão para você, nós vamos mutar teu áudio para melhor qualidade de som dos ouvintes, e na sequência você precisa desmutar para poder participar. Tá certo? Gostaríamos de destacar a presença de vários produtores, uma participação bastante expressiva na nossa live. Destacamos aí o seu Luiz Colasso, de Jesuítas, seu Valdecir Olivo, de Nova Aurora, Altair Balbino, Arlindo Paulos, Aris Cartesini, Domingos Dalla Vecchia, aqui de pertinho, município de Corbélia, seu Genésio Clemente. Também destacamos aí a presença do seu Ed Carlos Grisotto, vice-prefeito de Jesuítas, bacana a participação. Então, é justamente isso, né, gente? É o momento de interação. O Rodrigo fez uma apresentação bastante abrangente, destacando pontos importantes de verificação para que a gente tenha mais qualidade nos ambientes e, consequentemente, de resultado. E aí, a gente destaca pontos fundamentais de verificação, são pontos básicos, a água, a ração, o Rodrigo falou muito bem, e também a gente tem itens de verificação, como a contagem de papo, observar comportamento, checar sondas, são vários pontos, Rodrigo, que você foi muito, muito feliz em abordar. Realmente a gente percebe essa necessidade, e durante a tua explanação surgiram alguns questionamentos bem importantes. O seu Ivair Dalmagro questionou aqui sobre a questão da altura da sonda, né? Qual seria a altura ideal das sondas? Então, por favor, Rodrigo, se você puder nos responder com essa pergunta. Ótimo, Douglas. Ótima pergunta, viu? A altura de sonda, a gente tem que imaginar o seguinte, ó, a gente quer controlar o ambiente, tá, para as aves. Então, a gente tem que deixar essa sonda o mais próximo possível de onde estão as aves. Então, varia algo entre 30 a 50 centímetros da cama, do piso do galpão, ok? Não adianta ter uma sonda, por exemplo, a 1,5 m, 1,80 m, porque a gente sabe que o ar quente sobe e eu vou estar checando uma temperatura num ambiente mais alto e não onde estão as aves. Então, justamente essa é a resposta, Douglas, o mais próximo possível das aves, né? Então, algo em torno aí de 30 a 50 centímetros é o que a gente encontra de melhor prática. Legal, Rodrigo. Uma outra pergunta aqui do município de Jesuítas, seu Miguel Pereira. Seu Miguel Pereira questiona: quantas vezes por dia é necessário fazer o flushing? Olha, excelente pergunta, Douglas. Seu Miguel, vai depender muito, tá, da temperatura que a água está entrando no galpão. Então, assim, ó, no período de inverno, a água entra, de uma forma geral, né, mais fresca, então, muitas vezes, isso reduz a frequência de realização em relação, por exemplo, ao período de verão, tá? A melhor resposta para a pergunta é: cheque a temperatura, né? Faça isso muitas vezes assim, ó, tem, como eu falei, esses termômetros de espeto, acredito até que deva ter à venda, né, Douglas, nas lojas ali da Copacol, que são um instrumento utilizado em diferentes atividades. A melhor resposta é: quantas vezes for necessário para manter a água entre 18 e 21 graus Celsius. Vou dar um exemplo. Tem produtor que prefere colocar uma torneira ou um registro no final da linha e deixar ele levemente aberto, quer dizer, está correndo sempre e mantendo a temperatura estável. Tem produtor que vem e faz a cada 2, 3 horas. Então, não dá para precisar
a frequência correta vai depender do desafio climático externo e da temperatura que a água está chegando na granja, Douglas. O que tem que ter em mente é o seguinte, uma regrinha interessante aí para vocês. Em linhas gerais, muda às vezes de marca para marca, mas para cada barra de níquel de 3 metros, vocês têm somente 1 litro d'água ali dentro. Então, quer dizer, o volume de água é pequeno, ele vai aquecer rápido. Então, eu vou trocar e vou fazer o flushing. Quantos litros d'água eu vou trocar? Por exemplo, numa área de 100 metros, eu vou ter 30 barras lá dentro. 33 barras, para ser mais preciso. Então, eu tenho que trocar 33 litros de água lá dentro. Mas é muito difícil medir. Por isso, a prática, às vezes, do registro da torneirinha ali aberta com uma mangueira é a melhor prática para garantir a temperatura. No dia a dia, outro macete, Douglas, é o dorso da mão. Né? Botou ali, nossa temperatura corporal é em torno de 36, 37 graus Celsius. Se a gente sentir que a água está quente ali, é sinal que ela está igual uma hora com a nossa mão. A gente tem que sentir água fresca na mão. E aí a gente vai garantir o consumo adequado de água. Interessante. Rodrigo, um outro questionamento aqui da dona Marisa Schaefer, de Corbélia. Entre conservar a temperatura e equilibrar a ventilação na fase inicial, como conciliar esses dois parâmetros? Olha, o ideal, tá? Partindo no mundo ideal, ou a melhor resposta para a pergunta seria, sempre que a gente consegue manter a temperatura adequada, com a qualidade de ar, vamos pensar em temperatura, vamos pensar em umidade, vamos pensar em níveis de gases lá dentro. Dentro do ideal, dentro do adequado, eu vou ter a melhor expressão do potencial genético da ave. Tá? Quer dizer, ela vai consumir aquele alimento e vai converter melhor aquele alimento em ganho de peso e em carne. Toda vez que ela está fora da zona de conforto, ela está gastando mais para sua manutenção, para se manter viva, e menos para a produção. Isso é prejudicial. Isso vai fazer com que a tua conversão alimentar, em resumo, aumente. Então, assim, toda vez que tu tiver que privilegiar um ou outro, vai ser prejudicial para o teu resultado. Tá? Conheço a tabela aí, conheço o manual da Copacol. No próprio manual vai existir algumas faixas que tu pode estar, por exemplo, entre 28 e 30 para aquela idade. Então, troca essa ideia lá com o técnico no dia a dia, mas tenha em mente que toda vez que tu tiver que privilegiar por exemplo, vou para aquecer mais, vou diminuir a ventilação, tu vai ter prejuízo. Ou vou ventilar mais para melhorar a qualidade do ar e não vou aquecer adequadamente, tu vai ter prejuízo. O ideal, tá, é manter os dois de uma forma adequada. Aí passa por uma série de coisas, né, Douglas? Uma vedação adequada, a dinâmica de ar, com pressão estática, se tiver inlet, com número de inlet, se não tem com a altura da cortina adequada, né, pré-aquecimento desse ar, qualidade de cama, tá tudo muito interligado. Mas tenta não, né, vamos dizer assim, fugir dessa sinuca de bico, como diz aquele ditado, né? Tenta não ter que escolher um ou outro. É importantíssimo aquecer e ventilar adequadamente, Douglas. Interessante, Rodrigo. E aqui destacando aqui a participação maciça de vários produtores, uma participação importante. Destacamos a participação do Flávio André Eft. Obrigado, Flávio, pela participação. Aldrey Brustolin, de Nova Aurora. Simone Tonelli. Anderson Zuc, obrigado, Anderson, sempre prestigiando. Arlindo Paulos, mais uma vez. Vários produtores manifestando aí que foi um momento de muito aprendizado, Rodrigo. E dessa forma, nós gostaríamos imensamente de agradecer você pela parceria conosco junto à Copacol, trazendo as melhores práticas, certamente com muito conhecimento, muita propriedade, de uma forma com uma didática interessante. Justamente isso que a gente preza dentro da nossa integração, uma linguagem simples, porém de muito assertiva, a fim de trazer o conhecimento. E vários pontos posicionados, né, ficaram algumas sugestões. Por que a equipe Copacol não deixa tabelas para os produtores nos aviários? Nós temos algumas tabelas de referência nos nossos manuais. Essa sugestão foi muito assertiva também. E agora, nesse momento, nós estamos em revisão dos manuais de boas práticas de produção de aves. E aí é o momento realmente de a gente identificar as melhores tabelas, as melhores informações, para podermos incluí-las. Então, Rodrigo, bacana, foi muito importante a tua participação, agradecemos imensamente,
Esperamos aí, numa próxima oportunidade, contar com você, trazendo esse conhecimento para a nossa integração. Certamente, nós vamos sair desse momento melhores do que entramos, com muito mais conhecimento e traduzindo tudo isso em resultado. Obrigado pela participação, tá? Douglas, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade. Como tu comentou, é um momento de aprendizado, né? Um momento de revisão dos manuais e, nesse momento, à distância, a gente tenta contribuir da melhor forma possível. Conte conosco sempre e espero em breve que a gente possa retomar nossas rotinas de visita, estar a campo junto com o produtor, trocando essas ideias, que é fundamental, né? E como tu falou, se a gente tem uma participação massiva, Douglas, tenho certeza que há comprometimento com a atividade e que recordes vão ainda ser novamente batidos, Douglas. Com certeza, tanto em pagamento quanto em IEP aí que tu comentou. É muito bom os resultados da Copacol e conte conosco sempre. Gente, obrigado, né, a todos vocês. Tenham uma boa noite e uma boa semana de trabalho. Obrigado, Rodrigo. Ficamos mais um pouco, pessoal. Agora nós temos o momento de realizarmos aquela perguntinha, né? Um sorteio aí de um kit Copacol, tá certo? E aí, relembrando um pouco das regras, como vai funcionar? Eu vou dar um tempinho para vocês já digitarem ali o nome e a matrícula, tá? Vou dar um tempinho aí para todos vocês digitarem aqui no chat. É importante também destacar que a resposta tem que estar na mesma linha do nome e a matrícula. Ok? Digitamos. Quanto tempo precisamos? Vamos lá? Posso perguntar? Seu Miguel Valles, é importante que o senhor digite, mas não envie. É só um exemplo, né? Pegando o seu Miguel ali, já enviou. É importante tudo na mesma linha. Então, por favor, todos vocês aí digitem o nome e a matrícula, mas não enviem ainda. Tem que vir junto com a resposta. Destacando a participação do seu Miguel Valles. Tá certo? É importante, então, vamos lá, pessoal. Nome, matrícula, e agora vocês digitaram lá na mesma linha a resposta da pergunta que eu vou fazer. De acordo com a tabela de referência da Embrapa, após quantos meses temos o maior poder calorífero da lenha após o corte? Primeira resposta será o ganhador. É um prêmio, um kit Copacol. Ainda não veio a resposta. Aqui nós temos o ganhador, Rafael Lopes, 4 meses. Essa é a resposta correta. Parabéns, Rafael. Parabéns. Mais uma vez agradecemos a todos os senhores pela participação, pelo empenho na atividade. Quando nós trazemos dispersão de resultado, nós trazemos justamente com o intuito de promover para que todos nós busquemos as melhores práticas para a equalização de resultado. Nunca no intuito de expor. Certamente vibramos com bons resultados de todos os produtores. Vivemos de qualidade de resultado. Essa é a essência da nossa cooperativa. E nesse momento, agradecemos imensamente a todos vocês que dedicaram um momento de mais aprendizado para tornar a nossa cooperativa cada vez mais pujante e crescente. E gostaríamos sempre de ressaltar essa participação maciça, essa participação expressiva, vários questionamentos vieram. Gostaria de colocar a todos vocês a oportunidade de nos contactar, caso tenha alguma dúvida, para que a gente possa veicular nos programas de rádio
respostas dos questionamentos que a gente julgar pertinente, que vai agregar para todos os produtores. Gostaríamos de agradecer a todos e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.